Bom dia, irmãos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Graças a Deus eu estou bem. Estou fazendo esse vídeo para contar um pouquinho aqui do campo missionário. Essa semana fez 15 dias que eu estou aqui e desde já tem sido uma bênção, né, até aqui. Deus tem me usado nessa comunidade. Estou aqui na comunidade da Lapinha, que é uma comunidade aqui na região rural de Bom Jesus da Lapa. Estou aqui na casa emprestada de um casal missionário que estão atuando em outro projeto também na zona rural de Bom Jesus da Lapa. E tem sido bênção esses dias, né? Primeira semana eu comecei a visitar as casas, me apresentar, né? Como nova moradora da região, porque a comunidade é bem pequena, né? Tem acho que uma cerca de 40 casas aqui, 40, 45 casas por aí. E aí as pessoas percebem quando chega um novo morador, né? Então eu já fui entrando nas casas, me apresentando. E o povo é muito acolhedor, muito simpático, todos me receberam muito bem. E aí na segunda semana eu voltei a visitá-los, né? Já compartilhando o evangelho, né? Convidando para o culto. E foi uma bênção, né? Teve uma decisão na semana passada, uma senhora chamada Cida decidiu entregar a vida a Jesus. Nós marcamos um estudo bíblico, né, para essa semana. Ontem mesmo nós fizemos esse estudo bíblico e ela está muito aberta para o evangelho, ela está muito aberta para receber a palavra, ela gostou muito do estudo. Mas ela mora com um rapaz que ele não é evangélico e ele não gosta muito dos crentes, né? Aqui tem algumas pessoas que têm uma visão de que os crentes não são boas pessoas, né? Porque acho que é por causa de mau testemunho, eles acham que os crentes são hipócritas, né? Então a gente tenta mudar essa percepção, né? Através da palavra, né? Através do bom testemunho também. Então ontem ela ficou um pouco receosa, porque o marido estava lá reformando a casa, e ele viu eu entrando, aí ela me levou para os fundos da casa, fizemos o estudo e ela falava baixinho comigo, porque ela tinha medo de o marido escutar, então assim, foi bênção apesar de tudo isso. Mas hoje, infelizmente, eu recebi uma mensagem dela, dizendo que ela não poderá continuar a fazer os estudos, porque o marido não gostou, disse que se ela continuar ele vai separar dela. E isso é muito triste, né? Então peço que os irmãos estejam orando por ela, o nome dela é Cida Félix, e eu já orei por ela, tenho orado por ela, então eu peço que os irmãos estejam orando para que Deus trabalhe no coração desse companheiro dela. Eles não são casados ainda no papel, né? Então que estejam orando por ela também, ela e por ele, tá? Também teve um casal de idosos que também aceitaram Jesus, já fizemos um estudo bíblico e é um casal que tem sido bênção, então estou acompanhando eles de pertinho e eles gostaram muito do estudo, querem continuar fazendo os estudos, né? Peço oração por eles também, o seu Dori e a Dona Socorro, né? E graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas aqui, né? Teve uma mulher que quando eu cheguei, ela vivia bêbada, com roupas indecentes na rua, eu conversei com ela, fui na casa dela orar, compartilhar o evangelho, e eu já vejo uma pequena mudança na vida dela, que ela não tá mais bebendo, né? O povo fala que ela sempre cai na bebida, às vezes fica sem beber, mas volta a beber, mas eu creio que Deus vai continuar operando na vida dela, e ela tem ouvido o evangelho, ela tá aberta, né? Então, creio que ela vai, em nome de Jesus, né, ter um encontro verdadeiro com Cristo. Peço que estejam orando por ela também. O nome dela é Rose, tá? Aqui tem uma igreja local já, uma igreja que está aqui há 2 anos, que é a Igreja Batista Sertaneja, né? É uma congregação, na verdade. E tem poucos membros nessa igreja, né? A maioria congregado, que são pessoas que têm simpatia pela igreja evangélica, mas não teve ainda um compromisso, continuam sendo católicos, continuam fazendo as rezas dele, mas eles gostam da igreja batista, então eles vão, algumas pessoas vão, né? Tem uma moça que se batizou recentemente, tem 15 anos, tenho acompanhado ela, né, para que ela me ajude no ministério, né, que ela esteja caminhando comigo, né. Eu tenho tentado discipulá-la, né, nesse sentido. Mas ela é adolescente, tem tido alguns desafios, ela está sempre ocupada com a escola, os estudos, então peço que os irmãos estejam orando para que, né, eu consiga fazer um bom trabalho com ela também. Essa manhã eu visitei, né, a mãe dela, a casa dela, e a mãe dela recebeu muito bem o evangelho. Já marcamos para a semana que vem um estudo bíblico na casa dela. Então, graças a Deus, Deus tem feito obras assim aos pouquinhos. É um trabalho de formiguinha, né? Mas eu creio que Deus vai transformar essa comunidade aqui, porque eu creio que Deus ama essa comunidade. Porque aqui já passaram vários missionários e Deus enviou mais uma para cá. Então, porque Deus tem planos para cá. E as pessoas falam, mas esse povo não tem jeito, esse povo é muito católico, esse povo não quer saber de Deus. Realmente eu percebi que quando eu entro nas casas, falo do evangelho, as pessoas a recebem, acreditam, concordam, mas na hora de ter um compromisso, de fazer um compromisso com Cristo, elas não querem, elas não estão prontas a largar o catolicismo, a vida sem Deus, né, sem Jesus, para viver uma nova vida com Cristo. Então, peço que os irmãos estejam orando nesse sentido. Aqui só tem uma igreja católica, mas está fechada, em reforma, e aí está um serviço meio que abandonado, né? Então não tem padre aqui. Então é só a presença batista mesmo aqui. Eu peço que os irmãos estejam orando para Deus alcançar os corações, né? Não são as minhas palavras, os meus argumentos, é a palavra de Deus. É pelo poder do Espírito Santo, né, que nós vamos completar essa missão, né, como diz o tema da campanha. Então que os irmãos estejam, em nome de Jesus, orando, tá bom? Para essa comunidade, estejam orando por mim também, para que Deus me capacite para realizar a sua obra, que eu seja
um instrumento nas mãos do Senhor, né? Sou apenas um vaso de barro, né? Cristo, para que a excelência do poder, né, esteja de Deus. Então, que os irmãos estejam comigo em oração. Agradeço muito o apoio, as orações, as mensagens de carinho que eu tenho recebido no WhatsApp. Outra coisa, eu tenho começado o trabalho com as crianças no sábado, peço que estejam orando pelas crianças também. Primeiro sábado eu fiz uma tarde alegre, as crianças, apareceram 9 crianças, né, para uma comunidade pequena, foi um número bom. E aí quero continuar todos os sábados, né, tendo nisso, né, que os irmãos estejam orando para que Deus me oriente nisso, na verdade, para os trabalhos com as crianças, que é uma coisa nova para mim. Tudo aqui é novo para mim, mas Deus tem me abençoado e me usado, né. Deus abençoe grandemente, meus irmãos, fiquem com Deus, um grande abraço.